capítulo 17 de Êxodo. E fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Meleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs, o livro que acabamos de ler é um livro que foi escrito por este homem tirado das águas, por nome Moisés. Esse livro foi escrito aproximadamente há 3.500 anos. E eu já vejo um milagre aqui. Um livro escrito há 3.500 anos. E chegar nas nossas mãos no ano de 2023, isso aqui é propósito de Deus. Os irmãos conhecem a história começa quando o menino foi achado no rio, em um cesto coberto de betume. E quando o menino subiu o rio, diz a Bíblia que uma das filhas de Faraó achou esse berço, e abrindo viu um menino muito lindo ali. E a história conta que ele chorava muito. E essa moça, sem saber o que fazer, aproximou então dela uma menina por nome Miriam, e falou: minha senhora, eu conheço amas que podem cuidar dessa criança e dar de mamar. E ela disse: então leva essa criança e cuide dela para mim até desmamar. A história conta que esse menino tinha mais de 3 meses. Chorava muito. Precisava de muitos cuidados. E a história conta que Miriam pega essa criança, que era irmão dela mesma. Miriam era irmã de Moisés. E ela leva até os braços da sua mãe. E as suas mães cuida desse menino de uma maneira muito especial. O povo hebreu era um povo muito cuidadoso. Era um povo que guardava histórias. Passava histórias de pai para filhos. E a geração passava e as histórias não se apagavam. Portanto, temos o livro de Êxodo, porque a história nunca morreu. Ela sempre teve uma continuidade. Esse é um costume, é uma tradição do povo hebreu, até nos dias de hoje, que se transformou no povo de Israel. Joquebede então cuidou dessa criança de uma forma extraordinária. E eu fiquei imaginando que essa mãe, dentro dos seus cuidados, falava acerca dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, e os feitos do Deus Todo-Poderoso. Esse menino cresceu, foi para o palácio, louvado seja Deus. E ali ele aprendeu outras línguas também. Moisés, ele era polido, costumes também egípcios, se vestia muito bem, mas sempre quando podia, visitava o povo que estava lá em Gozen, que era a cidade baixa ali do Egito. Uma das vezes ele foi passear em Gozen, e andando por ali, viu 2 pessoas pelejando ali, brigando, e uma delas era um egípcio que maltratava muito dos hebreus. E a Bíblia diz que ele pega aquele egípcio, que muita raiva o mata, e o enterra na areia. No outro dia, para fazer uma visita, ele viu 2 dos seus irmãos brigando, 2 hebreus. Ele tentou separar aquela luta, aquela briga ali, e um deles o acusou dizendo: porventura,
irá fazer aquilo que você fez ontem com aquele egípcio, enterrando ele na areia? A história conta que esse homem foge e corre dali. Achando que Faraó poderia matá-lo, ele foi para o deserto. E no deserto a sua história muda. Ali estava uma das meninas no poço, ficou ali um tempo na casa do seu sogro, por nome Jetro, casou com a tua esposa e teve filhos para a glória de Deus. Moisés teve uma transformação radical, de príncipe de palácio, de um filho de hebreu, agora se transforma num homem cuidador de ovelhas, no pastor de ovelhas. Mas o milagre acontece, porque a obra na vida de um homem, de uma mulher de Deus, aleluia, ela não fica parada, ela sempre dá continuidade. Talvez você tenha entrado aqui e você ainda não sabe, aleluia, você tem cuidado, que é os seus cuidados que Deus colocou na sua mão, mas a obra de Deus ela não para e não pode parar para a glória do Senhor. Enquanto ele cuidava das ovelhas, aconteceu algo miraculoso. Ali uma sarça começou a queimar e pegar fogo. E o fogo então começou a incendiar mais a sarça de uma maneira que chamou a atenção de Moisés. Eu imagino que ele estava por volta da sua madrugada, porque o fogo intenso, diz a Bíblia, que ele virou para ver o que estava acontecendo. E foi se aproximando. E o cuidado de Deus com a vida do homem e da mulher é tão grande, que quando Moisés chegou bem perto daquela planta ardendo em chama, a voz de Deus bradou de dentro daquela planta dizendo: Moisés! Então ele ouvindo aquela voz, ele parou imediatamente. Mas o nosso Deus, ele é tão bom, que quando ele chama um homem ou uma mulher de Deus, ele não chama só uma vez, ele espera e chama pela segunda: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, aleluia. A presença de Deus, ela é real, ela é notória nesta casa. Existem alguns reinos, aleluia, reinos espirituais, reino do diabo, reino humano é o reino da terra, reino celestial é o reino de Deus. E sabe o que é mais lindo disso? Eu aprendo que no livro de Mateus, que é um evangelho maravilhoso, no capítulo 4, 17, Jesus aparece ali para o povo da Galileia, para os judeus dizendo: arrependei-vos, porque para vós é chegado o reino de Deus. Ou, em algumas línguas e outras traduções, o reino dos céus. O reino de Deus, o reino do céu, sempre está com você. Aonde você for, o reino de Deus está com você. Você pode estar na fila de um banco, o reino de Deus está lá. Você pode estar na escola, o reino de Deus está lá. Você pode estar em qualquer outra parte de mil, o reino de Deus está com você. Por que, pastor? Porque o reino de Deus é que te faz dormir e acordar com segurança. O reino de Deus é que te dá livramento. O reino de Deus é que te dá segurança, proteção, saúde, porta aberta. E o reino de Deus está aqui nesta noite, e o dono do reino de Deus quer ouvir a tua voz glorificando a Deus. Labaia sederrécia. Aleluia! Lá vai Moisés arrancando a sua sandália, e o fogo, pegando fogo na sarça. Então Deus deu algumas instruções para Moisés. E Moisés, preocupado, porque a sua fala era pesada, desce até o seu irmão ali, seu irmão Arão, explica a situação, e eles começam uma saga extraordinária. Mas os irmãos conhecem que ali Deus usou Moisés, e dentro desse processo, 10 pragas entrou naquele Egito. E uma das últimas pragas, o Senhor preparou ali um cordeiro, e matou o cordeiro, e pediu para que o sangue daquele animal fosse passado nos umbrais da porta. Então queimaram todas as suas vísceras e todos os animais. A família que era pequena comia com a família grande, para que não se desperdiçasse ali aquele animal. E a Bíblia diz que à meia-noite, o anjo do Senhor, o anjo da morte, passa ali no Egito, passa ali em Gozen. E toda vez que o anjo passava e via no umbral da porta a marca do sangue do cordeiro, aquela morte não entrava ali. Então não morria o pai, não morria a mãe, não morria o filho mais velho, não morria a vaca, não morria a ovelha.
Deus permanecia aquele povo vivo, porque enquanto tem o sangue, enquanto temos a marca de Deus, a vitória e a vida eterna para sempre, e o nome de Deus é glorificado. Saindo dali, Faraó despediu Moisés com mais ou menos 600 homens andando de pé, aleluia, e juntando esse número, segundo os teólogos, diz que há mais ou menos 3 milhões de pessoas, ou seja, dá mais ou menos a cidade de São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Jacareí juntos, só para os irmãos terem ideia, era uma população dessa que Moisés tomava conta. Moisés saiu para sacrificar a Deus, e diz a história, que eles andando, meio que errante pelo deserto, não que Moisés não conhecia, mas pediu a direção de Deus, se depararam com um grande mar, e ele ficou sabendo que atrás vinha Faraó, com muita fúria para matar. E diz a história, que Moisés então se prontificou, ficou numa posição, que é a posição de homem e de mulher de Deus, colocou então a sua vida no altar, para orar, para clamar a Deus o que faria naquele momento. E na hora que Moisés começou a orar, a história conta que esse mesmo fogo que estava na sarça, agora sai desse lugar e vai para a praça do povo de Israel, e fica ali tomando conta, para que o povo do Egito ou o Faraó não se aproxime do povo hebreu. Então Deus brada do céu dizendo, Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Toma a vara que está na sua mão, e diga ao povo que marcha nesse momento. Agora é momento de caminhar, é momento de marchar, não é momento de ficar parado, não é momento de ficar assistindo a dificuldade. Deus está dizendo, se posiciona, fica no posição de Deus, é hora de marchar. Então Moisés colocou o povo em prontidão, e o povo então começou a marchar sem saber o que ia acontecer. Enquanto o povo marchava, diz a Bíblia, que Deus enviou um vento oriente, um vento que via de lá para cá, não daqui para lá, porque Deus é assim, Deus sempre quer surpreender os crentes, Deus sempre quer surpreender os seus filhos, quer dar presente aos seus filhos. A angústia pode bater, a tristeza pode até tomar, mas que quando chega a presença de Deus, o socorro de Deus, muda a vida do crente e a vida do varão para sempre. Aleluia! E esse vento oriente, eu aprendi com uma coisa tão tremenda que vem do leste. Esse vento é um vento onde nasce o sol que brilha todas as manhãs. A Bíblia diz em livro de Salmos 19:2, que a noite ela clama pelo dia e louva a Deus. E diz a Bíblia que o sol também, no outro dia, clama a Deus pela noite. E a Bíblia diz que sem voz eles clamam a Deus. Quanto mais você que é filho de Deus. A Bíblia diz que eles sem voz clamam a Deus. Talvez você tenha entrado aqui e está sem força para orar, está sem força para clamar, está sem força para pedir, está sem força para jejuar, mas diz a palavra de Deus, que mesmo sem voz, Deus ainda te ouve, Deus cuida de você, Ele conhece você, e nesta noite vai te dar socorro, bem presente na hora. Aleluia! A Bíblia diz que o sol da justiça é o nosso Deus poderoso. Ele sabe fazer justiça na terra. Existe justiça que você não precisa colocar as mãos, você não precisa dos seus meios, porque é Deus que brada na terra e cuida de você, cuida de uma maneira extraordinária. Eu me lembro que quando fiquei enfermo com câncer, ali tentaram arrancar a minha casa, e não conseguiram, pensaram em dividir a minha casa no meio, mas eu comecei a orar a Deus, mesmo enfermo, mesmo sem força, eu orava deitado no chão, buscando a presença de Deus. Senhor, não é justo, aleluia, Senhor, faça justiça, aleluia. E alguns amigos falavam, quer colocar advogado? Eu falei, não, eu já tenho um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Dá uma melhorada aí, irmão, que abaixou um pouco aqui. Oh, glória a Deus. E buscando a Deus, Deus fez um grande milagre na minha vida. Ali, Deus preparou tudo, do bom e do melhor. Não colocaram a mão na minha casa mais, e nem pensaram em dividir.
E para a glória de Deus, Deus me deu aquela casa, depois me deu a casa do vizinho ainda, para o nome dele ser glorificado. Eu estou dizendo para você ficar tranquilo aqui, porque o Deus da justiça que está aqui nesta noite, está entrando com grande providência na vida de crente aqui. Mas a palavra de Deus para você nesta noite, é para você marchar. É para você ficar na prontidão de Deus. Na posição que Deus te chamou. Labacababaiador que resta. Alabaiacanto e a sebe récia. Dá uma olhada para o teu irmão aí, diga para ele. É com você ficar na posição, diga para ele, é com você. É com você o posicionamento, diga aí. Labaiacanto e a subderré. Enquanto o povo marchava, o vento soprava do oriente. Enquanto o vento soprava, o sol da justiça brilhava. Abaiacé, eu sinto Deus na casa. Babacá é soderreste. De repente veio a surpresa de Deus, o mar se abriu. E diz a Bíblia que o povo passou com os pés enxutos. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que o povo passou com os pés enxutos, aleluia. Os pés não estavam molhados, não. Os pés não estavam com lama, não. Porque lama traz instabilidade, o pé estava seco. Deus está trazendo estabilidade para crente aqui nesse lugar. Talvez você deu uma escorregada para a direita e para a esquerda. Talvez você falou dentro do teu coração, não aguento mais, eu vou parar, Jesus. Mas Jesus está dizendo como se continua marchando. Continua marchando que do outro lado tem milagre. Da baia canto que a soberré. Do que a babaia seberré. La baia canto que bidaragassu de récia. Oh, glória a Deus. Você está aí, você está aí, você está aí. Então abre a sua boca, então vai. Isso, levanta a tua mão, vai. Glorifica esse Deus grandão, vai. Glorifica esse Deus de milagre, vai. Dá glória ao nome do Senhor. Ai, ai, ai. A Bíblia diz que quando Moisés chegou do outro lado, começou a adorar o nome do Senhor. Começou a adorar e dizer que o Senhor, Ele mata os cavalos e os cavaleiros. Ele fala que o Senhor é o Senhor da guerra, é o Deus da guerra. E a Bíblia diz que quando ele termina a canção, entra Miriam, tocando o tamborim também, glorificando a Deus, dizendo, os carros e os cavaleiros caíram por terra. Na boca de crente tem louvor. Na boca de crente tem glória. Na boca de crente tem aleluia. Na boca de crente tem adoração. Daragasubi alabaia canto récia. Se você não fala em mistério, glorifica. Se você não fala em línguas, dá glória ao nome do Senhor. Você não está em qualquer lugar, você está na casa de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. A oração tem poder. A oração tem poder. A Bíblia diz que saindo dali o povo murmurou porque estava com sede. Deus fez um milagre tão grande para a vida daqueles crentes, o povo começou a murmurar, pensando que ia morrer de sede. Não é assim comigo? Deus me abençoa, daqui a pouco estou reclamando de outra coisa. E Deus não se agrada com isso. Deus quer ouvir a sua adoração primeiro. A Bíblia diz que Moisés se colocou em prontidão. E o Senhor falou, vai lá, toca nas águas, coloca a madeira naquele lugar. Essas águas que são amargas, vão se tornar águas puras, purificadas. E quando eu vejo a palavra água, eu vejo limpeza, eu vejo purificação.
Eu vejo mudança aqui. Pessoas que são amargas, talvez lá na sua casa, lá no seu emprego, no seu dia a dia. Deus está dizendo que as forças dessa água, Deus vai mudar aquelas vidas, para o nome dele ser exaltado. Talvez você não entendeu. Talvez o seu perseguidor, a sua perseguidora está intentando contra a tua vida. Mas Deus vai mudar esse projeto, por amor à alma dele e à alma dela. Porque Deus ainda tem um propósito na terra. A Bíblia diz que seguiram e tiveram fome agora. E quiseram comer uma comida e Deus mandou maná. E eles olharam aquela comida e disseram, que negócio que é esse? Aleluia! Que comida é essa? Que tinha gosto de baunilha. Era algo diferenciado. E o nome do maná é o que é isso mesmo. É algo que não tinha, aleluia, como saber realmente o gosto daquele alimento. Era algo extraordinário. Era algo que descia do céu. Deus, ele é tão tremendo que ele sustenta o pobre e o necessitado. Está na Bíblia. A Bíblia diz que foi moço, hoje eu sou velho. Então se você é moço ou se é velho, ele diz que ele não vê ninguém desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então enquanto você é moço, você não vai mendigar e nem vai ficar desamparado. Mas se você é velho, esta palavra também resolve para a sua vida. Levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque o maná de Deus, a provisão de Deus, vai chegar também na sua casa, para a glória do Senhor. Eu fiquei observando os irmãos aqui dar o dízimo, oferta, com muita alegria. Eu sei que muitos aqui ajudam no carnê de missões. Eu me recordo que eu estava com as portas tinha fechado. Mas o dono da porta me deu um trabalho para fazer. Nós chamamos de bico para fazer, né? Não é isso? Eu trabalhava na linha automotiva, eletricista de autos. E me apareceu na época, era um Passat. Não sei se os irmãos lembram do Passat aqui. Hoje agora é outro tipo de carro, né? É Audi, Ferrari. Mas no meu tempo era Fusca, Passat, Opala. E eu arrumei esse carro, já casado. Eu me lembro que eu cobrei um valor risório desse carro. E o rapaz me pagou um dinheiro. E eu morava de aluguel, pastor. E o dinheiro, se eu fosse para pagar aluguel, me sobraria pouquíssimo, que não daria nem para fazer compra. E eu falei para minha esposa, amor, eu vou tirar o dízimo à casa do tesouro, para Deus nos abençoar. Ela falou, mas vai sobrar para alguma coisa? Eu falei, se eu tirar o dízimo, vai sobrar só para o aluguel. E ela falou, e para comer? Para comer, Deus proverá. Porque o mesmo Deus que mandou maná para Moisés, vai mandar na nossa casa também. Eu fui para o culto. Eu andava mais ou menos 40 minutos. Criança no colo, passando um caminhozinho, que eu tinha que atravessar um passo para ir para outro bairro na época. Chegando lá, o culto foi abençoado. Dei glória a Deus com os irmãos. Chegou na hora da oferta, fui para frente com alegria e depositei minha oferta. Coloquei minha oferta e coloquei meu dízimo. Quando eu voltei para casa, já estava um pouco tarde. O culto acabava muito tarde, 9h30, 10 horas, porque lá quebrava. Na época lá o povo gostava mesmo do manto. O povo que gostava de dar uns glória e não se preocupava. Aleluia! Quando eu cheguei em casa, eu vi um escorte parado ali. E vi que era o irmão da congregação cristã. O irmão me saudou, a paz de Deus. Eu mandei de aqui para lá, a paz do Senhor. Ele falou, irmão, eu estava na congregação, congregando. Eu senti de Deus te abençoar. E quando ele abriu o porta-mala, lá estava 2 cestas básicas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a me abençoar com esse maná. E eu fui tirando o carro dela está pesado. Foi esvaziando e foi levando para dentro de casa. Quando eu acabei de chegar, fiz oração, orei para o irmão foi embora. No outro dia pela manhã, uma prima minha chega na porta de casa e me chama. Falei, irmão Regi, pai do senhor, irmã, pai do senhor. Eu vim sentir de Deus, rapaz. Estava em casa orando essa madrugada e Deus mandou eu trazer mais 2 cestas básicas para você. Aleluia! Deus faz dessas coisas. Ele não te abandona. O negócio é se posicionar com Deus. A obra não para. Diga para o teu irmão, a obra não para. A Bíblia diz que eles comeram carne até fartar e tiveram sede, murmuraram de novo na água. A Bíblia diz que Deus falou para ele, Moisés, vai a pé ali do outro lado. Pega a sua vara, eu estarei ali na pedra. E a Bíblia diz que a rocha que andava com o povo no deserto era o próprio Cristo.
E a Bíblia diz que Moisés tocou uma rocha, e a rocha saiu água, verteu água, e o povo começou a beber água. Enquanto o povo murmurava e falava, diz a Bíblia que Amaleque apareceu e começou a fazer guerra contra Israel. Porque o inimigo da nossa alma é assim. Ele pega a gente meio que parado, meio que desvirtuado, meio que murmurando, meio que reclamando. E quando ele vê, ele acha brecha, ele vem fazer guerra contra a tua casa, ele vem fazer guerra contra a tua família, ele vem fechar as portas, te colocar em enfermidade, te colocar medos, te colocar perseguição. A história conta, que está lá no livro de Números, que esse povo entrava, enquanto o povo entrou para fazer guerra, ele matava o povo que estava atrás, mulheres, crianças, homens, os velhos, e começou a fazer guerra. Então Moisés chegou e falou: olha, homem, prepara homens valentes para guerrear, vamos descer contra Amaleque na guerra. E diz a Bíblia que Moisés chamou a Josué, mas o nome de Josué era Oséias, só foi mudado o nome de Oséias lá no livro de Números. E por que ele mudou o nome de Oséias para Josué? Porque o nome de Oséias, eu aprendi aqui, é aquele que salva, e o nome de Josué é Deus da salvação. Então quem salva não sou eu, quem salva não é você, quem salva é o Deus da salvação. Moisés podia chamar: vem Oséias, vem Oséias. Não, ele falou: não, vem Josué, porque o Deus da salvação vai pelejar por nós nessa guerra, e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz que Josué desceu e chamou um varão que nem você assim, dos 20 anos para cima, para pelejar para a glória do Senhor. Só que eu fiquei imaginando, como é que Deus ia chamar homens que nunca guerrearam? Mas a Bíblia diz que eles pegaram da espada, porque no meio do povo de Deus, sempre tem valente. Lembra de Gideão? A Bíblia diz que o Senhor preparou a Gideão e falou: Gideão, prepara os homens, e preparou 32 mil. Mas quando ele começou a clamar: os covardes, os medrosos vão embora, diz a história que 22 mil homens foram embora. No outro dia desceram pelas águas, essa mesma água que purifica. E a Bíblia diz que aqueles homens que lambiam a água e observavam para a direita e para a esquerda, separaram. E era 300 homens, 300 com escudo, 300 com lança, 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com glória, 300 com aleluia, 300 posicionados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Josué desceu para a peleja, e diz a Bíblia que Uri e Arão subiram o outeiro do monte e foram buscar ao Senhor. Enquanto o povo pelejava, o homem de Deus orava a Deus. Enquanto o homem de Deus orava, o povo lá embaixo pelejava. Eu imagino que os varões pelejavam, as irmãs também oravam ao Senhor e dizia: Senhor, seja conosco, Deus da salvação seja conosco, Deus da salvação seja conosco. O clamor subiu a Deus, e a Bíblia diz que Moisés então levantou os seus braços, segurando a vara, e começou a buscar a Deus. Enquanto Moisés segurava a vara, o povo de Deus prevalecia na guerra, e Josué saía para vencer. Mas quando os braços de Moisés começavam a baixar, diz a Bíblia que eles começaram a retroceder, e quem prevalecia era Amaleque. Aleluia! Então Uri e Arão, vendo que Moisés tinha as mãos cansadas, pegaram uma pedra e pediram para ele sentar em cima daquela pedra. O que eu aprendo com isso? Que toda liderança também cansa. Aleluia! A Bíblia diz que as mãos cansaram e as mãos foram abaixando. Mas a palavra de Deus para você hoje é para você prevalecer, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. As mãos de um pai cansa também. As mãos da mãe também cansa. Mão de jovem também cansa. Talvez você entrou aqui dentro um pouco cansado, um pouco fraco. Aleluia! Talvez pensando: Senhor, só acontece com A ou com B, mas não acontece comigo o milagre. Deus está dizendo: persevera. Deus está dizendo: persevera, 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 persevera. Continua prevalecendo. A história conta que colocaram a pedra, e diz a Bíblia em Efésios 2:20, que lá nesse capítulo dessa epístola, que a pedra da esquina que rejeitaram era o próprio Cristo.
Aquela pedra representa a rocha eficaz. Aquela pedra representa a rocha que é Deus. Temos que estar firmado nessa rocha. Nós temos que estar firmado em Cristo. Aleluia. Porque Ele tem cuidado de ti. É Ele que cuida de você, varão. É Ele que cuida de você, varoa. Fica na brecha de Deus. E a Bíblia diz que levantaram um do lado direito, levantaram o braço de Moisés do lado esquerdo, e foi a peleja, desde manhã até o entardecer. E a Bíblia diz, enquanto as mãos de Moisés ficou para cima, eles prevaleciam na peleja. Deus está dizendo que a palavra que significa mão, mão significa poder, mão significa autoridade, mão significa coisa extraordinária. Deus está dizendo, enquanto a sua mão estiver para cima, enquanto você estiver abençoando, Deus vai fazer você prevalecer em meias guerras, em meias pelejas. Quem não passa por guerra, quem não passa por peleja, mas Deus vai enviar pessoas aqui para te ajudar. Você não está sozinho nesta peleja, você não está sozinho nesta guerra. A Bíblia diz que o nome de Uri e Arão significa o iluminado, ou é aquele que ilumina. A Bíblia diz que o significado do nome desses homens é aquele que resplandece, é aquele que mostra a sua luz, é aquele que consola. Eu vejo aqui a presença do Espírito Santo nos ajudando. Eu vejo a presença do Espírito Santo nos dando força, consolando a nossa vida, pelejando a nosso favor. Deus está dizendo para você marchar. Deus está dizendo para você se posicionar. Deus está dizendo para você glorificar, para você exaltar o nome do Senhor. Deus está dizendo para você levantar suas mãos e perseverar nessa batalha, e perseverar nessa guerra, que Ele é com você para te dar vitória, para a glória de Deus. Daragaia sob Récia, Dabaia sob campo cabaragai, Labaia baia babacá papaia sé, Labaia buia sudi é sé. Tem glória aqui? Tem glória aqui? Tem glória aí, irmão? Tem? Tem glória aqui? Tem glória aqui? Tem? Mabá sob ré. Tem mistério? Macaia sé. Tubi campo é abacébia. Uia baia campo e a sebe, Uba baia cubi daragacébia. Aleluia! A obra continua. Deus não te abandonou. Você tem obra com Deus lá no seu trabalho. Você tem obra com Deus lá na sua casa. Talvez o teu marido, talvez a tua esposa, quem sabe o teu pai e a tua mãe, quem sabe o teu padrasto ou a tua madrasta, quem sabe o teu avô, a tua avó, quem sabe os teus parentescos, primo, prima, quem sabe o teu sogro, a tua sogra, quem sabe o teu cunhado, a tua cunhada, quem sabe os seus sobrinhos pro lado da esposa, ou sobrinhos pro lado do esposo. Quem sabe Deus tem alguém na quebrada, tem alguém no bar, tem alguém na biqueira, quem sabe tem alguém lá no hospital, na UTI. Deus conta com você. Levanta a sua mão, glorifica a Deus, persevera na guerra, para o nome de Deus ser glorificado. Antes da conferência missionária, nós vamos fazer uma missão lá em Minas Gerais. Ali fomos em Pouso Alto, São Lourenço, e o pastor Jeremias pediu para eu fosse em Soledade. E quando chegamos ali com o evangelista Reginaldo, conhecido como Reco, me deram a oportunidade para ministrar a palavra, e Deus fez uma grande obra. Quando eu saí de lá e cheguei aqui na cidade, pensa numa luta travada, irmãos. Batalha travada. Falei, Jesus, que luta que é essa? Que batalha que é essa? Eu não estou aguentando, Senhor. Me ajude, Senhor. Comecei a clamar a Deus. Se o Senhor não for comigo, eu não vou aguentar essa peleja. Aleluia. E quando eu saí para trabalhar, trabalhei numa segunda, terça, quarta, angustiado, debaixo de muita luta, pensando até em desistir. Falei, Senhor, seja comigo. Sexta-feira, 10 horas da manhã, eu estava numa van,
levando alguns produtos. E de repente, eu atendi o telefone, parei em frente a uma oficina de um cliente. E quando eu paro, eu atendo o telefone, entra um bandido dentro da van, já armado, e manda eu ficar quieto. Mas eu estava com o telefone na mão, ele falou, dá continuidade, fez assim com a mão. Eu continuei falando com o cliente e terminei. Quando eu coloquei o telefone em cima do banco, ele falou, dá partida e vaza. Eu funcionei a van e saí, andei uns 100 metros. E ele pediu para entrar num lugar que era contramão, pastor. Eu falei, aqui é contramão, é perigoso. Ele falou, então desce. E aonde ele pediu para descer é na rotatória que vai para o Jardim Imperial e para o Pedra Mar. Eu conhecendo o bairro, falei, vai me levar lá para o fundão, que depois do Pedra Mar é só roça. Eu peguei e entrei em outra rua, sentindo como se fosse para pegar a rodovia de baixo. Ele falou, você para aqui. Eu parei o carro, com o carro funcionando, uma van. Ele falou, desce. Quando eu pensei em descer para o lado esquerdo, já tinha outro humilhante aqui. E falou, não rapaz, do outro lado. E eu fiquei no meio, achando que o rapaz ia dirigir e ele ia ficar aqui comigo no carro. Mas ele pediu que eu descesse do lado direito. Quando eu coloquei os pés na calçada, me apareceu 2 humilhantes e me jogaram dentro de um outro carro. Me cobriram a cabeça e me sequestraram. Funcionaram o carro e foi embora. Fiquei deitado ali um tempo. Eu vi que eles passaram em vários pedágios e acelerava muito. Falava aquelas palavras toque, né? Aquelas palavras diferenciadas deles, eles falam no mundo do crime. E quando eu cheguei no lugar que eles falaram que é quebrada, eles me tiraram o pano e falou para mim, ó tiozão, isso aqui é um sequestro, isso aqui não é um simulacro, isso aqui é uma arma mesmo. E mostrou para mim um revólver. Eu falei, tudo bem, tranquilo. E de repente Deus mandou um reboliço, que ele estava sem paciência, não conseguia guardar a van na quebrada, que a van é muito grande. E de repente um daqueles falou, pô, coloca na casa do meu pai. Mas todo mundo hoje é pai, né? Menino é pai, menina, todo mundo é pai. Não sabia se era pai mesmo ou se era pai da gíria. E ele falou assim, eu vou sair, vou ver essa parada. Ele perguntou, como é que você vai fazer? Eu falei, eu chamo o Uber, eu chamo a rapaziada. E ali ligaram para um outro rapaz ir até lá. E dentro desse processo deu 11h30, ele falou, olha, vamos pegar comida. E fiquei ali dentro daquele carro, o carro todo filmado, um calor intenso. Ali me trouxeram água, eu bebi água e perguntou se eu queria comer. Eu falei, não, comer eu não quero. Porque naquele dia estava no propósito com Deus, eu estava no jejum. Eu estava orando a Deus, pedindo uma resposta para Deus. Eu estava me esforçando para me posicionar, aleluia. Eu tinha acabado de vir de uma guerra e entrei numa outra peleja. Mas o Senhor é bom para conosco. Deu 11h30, meio-dia e meio, e eu pensei, meu Deus, o pessoal que passa por sequestro relâmpago, de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, quando conta que fala esse processo, eles ficam angustiados, ficam mal, entram em depressão, não quer sair nem de casa. Eu tinha passado 3 horas com ele dentro do carro, e fiquei ali, e comecei a fazer prova de Deus. Deus, o senhor está nesse negócio? Eu quero sentir a tua presença aqui. E comecei a orar a Deus, bem baixo, orando a Deus, e a minha perna começou a tremer. Eu pensei comigo, é o Senhor Deus, ou eu que estou nervoso? Aleluia! E o pessoal fica naquele psicológico, dizendo que vai matar, e a sua vida é minha, né? Vai acabar tudo agora, se tudo der errado, é você que vai descer a vala. E eu pensando comigo, que o meu Deus é Deus de vida e não de morto. Aleluia! E eu orando a Deus, eu falei, Deus me dá um sinal. Eu quero ouvir um louvor aqui nessa quebrada. Pelo menos no nome de Jesus, só ouvia funk. E nada de Deus falou comigo. Deus ficou em silêncio, para ver até onde eu ia. Se eu ia continuar marchando, glorificando o teu nome, ou se eu ia parar por ali mesmo. Às vezes Deus cria situação, para ver se desperta a sua vida. Porque a obra ainda continua na tua vida, para o nome dele ser glorificado. A obra continua na tua vida, não por amor a ti mesmo, mas por amor daquele que precisa de ouvir a tua voz, de ouvir a sua oração, de ouvir o seu jejum. E ali eu fiquei ali com aqueles marginal. De repente um deles saiu, o outro começou a fumar um cigarro de droga dentro do carro, depois fumou o segundo, e eu fiquei olhando. Se o cara careta já estava me agredindo com palavras, imagine drogado, aleluia. Eu falei, Senhor, ele viu o anjo, corta o laço aqui nesse lugar. De repente ele pega meu celular, olha meu celular, e fica olhando,
e pergunta a senha. Eu pensei que era a senha do meu cartão, que ficou dentro da bolsa, meus documentos, ficou na van. E eu falei o nome da senha e estava bloqueado. Ele falou: rapaz, se você não dá o número certo para mim, eu vou dar cabo da tua vida agora. E mostrou meu celular. Eu falei: a senha do aplicativo. Rapaz, eu estou pensando que é a senha do cartão. De repente ele pega a senha do aplicativo, varão, e pede para mim: qual que é a senha? Eu passei a senha para ele e falei: você tem certeza? Se travar, você está morto. Eu falei: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. E ali eu passei. Quando ele abriu o aplicativo, ele falou: rapaz, você não tem dinheiro? Eu falei: não, esse aplicativo é só para recebimento. Eu recebo o salário por aí, e daí mesmo eu faço a minha parte. Eu não fico com dinheiro no aplicativo. Eu pensei comigo: estou mexendo no cartão lá do outro lado, porque meus documentos ficaram na van. Eu estava em outro carro agora com eles. E pediram para dar a senha de um outro celular, que era o celular da empresa, mas o aplicativo de um outro banco. E esse aplicativo era o banco do Marquinho. Aleluia! Eu não sabia. E eu falei: não, eu não conheço qual que é o nome desse banco, esse celular não é meu. E quando o rapaz saiu para ver a parada da van, de repente o rapaz falou: você é crente? Eu falei: eu sirvo ao Senhor. Ele falou: você é o quê? Você é pastor? Eu falei: por enquanto não, eu sou evangelista, mas eu chego lá em nome de Jesus. Ele perguntou: o que o evangelista faz? O que o evangelista faz? Ele prega a palavra, ele ora a Deus, visita os enfermos. Eu falei: então está tudo certo, só fala o que eu perguntar. Eu falei: está tudo bem então. Entraram no carro, saíram do carro, entraram no carro, saíram do carro, e a hora foi passando. 4 horas e meia, e fui ficando com aquele pessoal. Quando deu 5 horas que eu estava com eles, entrou um rapaz, cobriu uma cabeça e falou: ei, deu tudo certo, vamos agora. E eu pensei: Senhor, eu vou morrer juntamente com os ímpios? Vou morrer como ímpio? Senhor, tem de misericórdia. E veio uma palavra na minha mente na mesma hora dizendo: o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Eu falei: está repreendido, Senhor, essa palavra eu não aceito, segura aí. E ali o rapaz colocou a arma bem do meu lado, aqui do lado direito, embaixo da minha costela. De repente toca o telefone, e eles começam a bater boca de novo, e discutir entre eles. Sai aqueles dois, já estavam em 3 já ali dentro, sai os dois, fica eu e o rapaz que estava fumando um cigarro de droga. E depois que eu vi que estava bem quieto, eu perguntei para ele: eu vi você ouvir falar de time? Você é corintiano? Ele falou: eu sou corintiano, tiozão. Por quê? Eu falei: porque eu também já fui um bom corintiano, mas hoje eu vivo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. E ali eu comecei a pregar para aquele homem. E conforme eu pregava, eu perguntava para Deus: você está nesse negócio? Ele bradou do outro lado dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu falei: é aquilo que eu pedi para Deus, é o sinal de Deus. E eu falei para ele: você já foi crente? Eu falei: rapaz, eu sou desviado. Eu fiquei 4 anos dentro da cadeia inclusa ali, e ali eu ia para as igrejas do crente, que lá dentro tem igreja de crente também. E fiquei um tempo lá. Eu falei: então é isso, rapaz. Eu estou aqui, não é por causa do sequestro. Eu estou aqui, não é porque você me trouxe aqui. Eu estou aqui porque Deus me quis aqui para falar para você que Ele tem uma obra na tua vida e Ele te ama para a glória de Deus. Ele abriu o coração e falou: então ora para minha mãe. O nome da minha mãe é Mara. Então você marca para orar por ela. Aleluia. E eu tenho 2 irmãos, um é paraplégico. Tenho 2 filhas, estou separado da minha esposa. Ele tinha mais ou menos 35 anos, esse jovem. E me convidaram, e eu tenho que sair para quebrado, que não acho mais serviço. Eu falei: meu Deus, Ele tem poder para abrir a porta. Eu posso orar para sua mãe? Ele falou: pode orar. Então eu comecei a clamar a Deus. Conforme eu comecei a clamar a Deus, foi aumentando a necessidade. E comecei a sentir a presença de Deus. Aí ele deu um grito comigo: ô tiozão, ora mais baixo que o carro está mexendo muito. Eu estava orando que o carro está balançando. Ora mais baixo, isso no povo lá na rua. Vai ver que tem alguém aqui dentro, aleluia. Mas eu não conseguia parar de orar. Porque quando o Espírito Santo está, o reino de Deus está, alguma coisa acontece. Quando acabei de orar, ele falou para mim: tiozão, eu vou fazer um negócio com você. Eu gostei de você, rapaz. Eu vou entregar a tua bolsa com os seus documentos. Eu falei: tranquilo, tudo bem. De repente ele liga para a rapaziada e pede para a rapaziada: traz a bolsa do tiozão. E o pessoal me ouvia do outro lado: que bolsa, irmão? Para dar bolsa para o tiozão para quê? Eu quero a bolsa dele aqui. Imediatamente, depois de uns 10 minutos, apareceu um motoboy.
e me levou a bolsa, era uma Tila Collor. Ele falou, vê se está tudo aí. Quando eu olhei, eu levo perfume, levo talheres, levo algumas coisas do dia a dia para me trabalhar. Eu vi que o meu perfume não estava lá, varão, mas olhei que estavam os meus documentos, cartão de crédito, tudo certinho, pastor, RG, tudo intacto. Ele falou, está tudo aí. Como estava faltando o meu perfume, eu não vou colocar mais fogo na fogueira, né? Eu falei, está tudo aqui, está tudo tranquilo. Então beleza, os pessoal entrou de novo para conversar, e quando o rapaz chega na porta, ele sai novamente por causa do telefone. Ele falou, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, tiozão, mas eu vou soltar você e vou te entregar o teu celular. Aí eu fiquei desconfiado. Eu falei, me deu uma bolsa com documento agora do celular, que quando essa rapaziada quer fazer um negócio, quer fazer a fita e pronto, acabou. Ele não quer que ninguém agride, que parte para agressão, né? Eles querem fazer e ficar sossegado. Eu falei, tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele estava ali, eu estava orando, clamando, buscando a Deus. Entrou mais humilhante do carro e falou, está pronto. Isso era 5h20 da tarde. Já tinha passado com ele 7 horas ali dentro daquele carro. E eles saíram comigo. Aí um falava, desce aqui. E de repente eles desciam e falaram, aqui tem muita gente, aqui não dá. Vai para outro lugar. Eu pensei comigo, será que vai ser agora, Senhor? Mas uma coisa eu fiz, Senhor. Eu preguei a tua palavra aqui. Pelo menos eu chego no céu, eu chego com sucesso e o nome dele vai ser glorificado. Deus tem uma palavra para você. A obra continua. Tem pessoas precisando de você aí e o nome dele tem que ser glorificado. Deus não levanta você à toa. Deus não levanta você em vão. Deus quer um compromisso com você de uma atitude espiritual. E de repente me levaram numa rua sem saída. Ele falou, tiozão, você vai descer agora. Quando ele foi abrir a porta do carro com a bolsa na mão, o outro segurou a porta, falou, você vai liberar o cara, vou liberar o cara aqui. E começaram a discutir. Enquanto eles discutiam, eu discutia com Deus, Senhor, como é que é? Vai me liberar ou não? Vai me soltar ou não? Aí o rapaz abriu a porta, entregou uma bolsa na minha mão. E falou, sai olhando para baixo. Eu peguei a bolsa e coloquei na altura da minha coluna. Porque como eu já tomei um tiro, eu fui assaltado quando estava servindo o quartel, eu saí como é que um pacto de um tiro. Falei, se pegar na minha coluna, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas se pegar em outra parte, quem sabe eu saio correndo em algum lugar aqui. E dizei, do jeito que eu peguei a bolsa, entrei atrás do carro, pastor. De lá já fui atravessando a rua. Acabei de atravessar a rua, fui para o outro lado e entrei no bar. Pedi um pouco de água. A ficha começou a cair. Saí de lá, entrei no mercadinho, uma mercearia. Pedi uma ajuda de um casal idoso ali. E ali eu fui tirando a minha roupa do trabalho, me descaracterizando. Tirei a blusa, tirei a camisa e fiquei com uma camiseta. Ranquei o meu boné, porque eu pensei comigo, se eles não me mataram, provavelmente manda alguém de moto. Por quê? Se o cara tem alguma dívida, ele mata e paga a dívida. Então eu comecei a me esconder ali. Peguei o telefone, não lembrava o telefone de ninguém, nem de esposa, nem da empresa, porque tinha me dado um branco naquela hora. De repente voltou o número. Liguei para a empresa, expliquei a situação, falei onde eu estava. E ali desliguei, bloqueei, levantei minhas mãos e orei para aquele casal e disse, se verdadeiramente você dá um copo de água fria para um dos meus pequeninos, certamente você já tem o seu galardão. Você vai receber um presente de Deus, eu falei para aquele casal. E o presente que você vai receber de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Levantei a mão, bradei oração, orei, saí dali, procurei meu celular, não achei. Eu falei, o rapaz falou que ia me devolver o celular, não me devolveu nada. Ele me enganou. Fui dali, andei uns 200 metros, entrei dentro de uma papelaria, vi uma senhora vestida com vestido de óculos. Eu falei, deve ser crente. Quando eu cheguei na porta, eu gritei, a paz do Senhor, irmã. Ela bradou do outro lado, a paz do Senhor, varão, seja bem-vindo. Eu falei, eu estou em casa, aleluia. Ali começamos a conversar, a minha bolsa começou a tremer, pastor. Procurei, na minha bolsa tinha um zip menorzinho, bem no cantinho. Enquanto aquele marginal tentava abrir a porta, e o outro segurava, ele colocava o meu celular ali dentro. Esse foi o processo. Ele estava demorando a abrir a porta, porque queria me devolver o celular. E eu peguei o celular, quem que tinha me ligado? O pastor Lamir. E depois do pastor Lamir, me ligou o irmão Samuel. Inclusive ele fez até uma chamada de vídeo para ver se era verdade. Eu falei, não, varão, é verdade, vai orando aí, porque Deus já deu livramento, o nome dele foi glorificado, e a salvação chegou para a glória do nome do Senhor. Deus conta com você nesse processo. Deus conta com você nesse processo. Deus conta com você nessa caminhada.
Deus conta com você em nome de Jesus de Nazaré. Ficamos em pé em nome de Jesus.